Bom, depois da circunferência, né, nós temos a elipse também. A elipse é definida da seguinte maneira. A gente precisa de dois pontos, F1 e F2, chamados de focos da elipse, né? E um número real que serve de constante, né? Esse número real A, vamos pegar dois números reais A e C, né? E vamos definir aqui que eles são positivos, sendo o A maior do que C, tá? Bom, então, qual que é a definição da elipse? É o conjunto de pontos de um mesmo plano, né? Tal que a distância de um ponto P até o foco F1 mais a distância do mesmo ponto P até o foco F2 é igual a uma constante 2A, tá? Os pontos P que cumprem essa propriedade, né, essa igualdade, eles determinam uma elipse, tá? Então vamos utilizar essa definição aqui para construir a elipse aqui como um lugar geométrico. Então a gente vai precisar de dois pontos para serem os focos da elipse. A gente vai precisar também de um segmento, na verdade um número real, né? Para servir de referência aqui, para servir como constante, né? Onde a soma de um ponto até um dos focos mais a soma desse mesmo ponto até o outro foco seja igual a essa constante. Bom, essa constante ela tem que ser estritamente maior que a distância entre os focos aqui A e B, tá? Então eu não posso fazer qualquer segmento, tem que ser um segmento aqui, ó, que vai ter uma distância maior, né, do que a distância de A até B. Então, se eu quiser saber se o segmento que eu fiz aqui tem um comprimento maior do que AB, posso usar a ferramenta. Cadê a ferramenta aqui? Distância, né, entre dois, distância, comprimento ou perímetro. Vou pegar aqui a distância de A e B, vou construir esse número aqui, ó, né? Não preciso deixar aqui, posso ocultar esse texto, que ele cria automaticamente, né? E aí eu tenho aqui o número, distância de AB, ó, 0,9708, enquanto que o segmento F tem 0,9837. Então, assim está maior, né? Mas qualquer coisa a gente pode diminuir um pouquinho a distância de A até B ou aumentar aqui o comprimento desse segmento F, tá bom? Mas tem que deixar essa condição satisfeita, né? Então o comprimento desse segmento vai ter que ser maior que a distância focal aqui, tá bom? Muito bem. Cumprindo essa condição, o que eu preciso? Eu preciso do conjunto de pontos P, né? Cuja soma da distância desse ponto até A com a distância desse ponto até B seja sempre constante e igual a F aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta ponto em objeto, vou criar um ponto aqui sobre esse segmento. Esse ponto, obviamente, está dividindo o segmento em dois outros segmentos, cuja soma é igual ao segmento CD, né? O segmento que foi dividido, obviamente. Então, essas duas divisões, né? Na verdade, essa divisão que o ponto E cria aqui no segmento CD, cada parte aqui serve como um parâmetro para a gente construir, né, a elipse. De que maneira? Vou fazer o seguinte agora, vou pegar um círculo, dado o centro e o seu raio, a ferramenta, né, círculo, centro e raio. Vou selecionar primeiro o centro, depois a medida do raio, tá? Então, eu vou ter aqui, melhor utilizar a ferramenta compasso, né? Eu vou pegar aqui um segmento e depois vou fazer a circunferência centrada em um dos focos. Então, aqui é o raio, ó, da circunferência e vou colocar o centro como sendo o foco A. Agora eu pego outro segmento que é oriundo da divisão que eu fiz aqui pelo ponto E, tá vendo? E aí eu clico como
defino como centro o ponto B, que é o outro foco da elipse, né? Muito bem, aí eu pego agora a interseção dessas duas circunferências, seleciono uma, seleciono a outra, e eu vou ter dois pontos de interseção. A gente vai precisar desses dois aqui, tá bom? Posso ocultar agora a circunferência? Bom, o que garantiu que essas circunferências têm interseção? O fato do comprimento aqui do segmento CD, né, ser maior do que a distância de AB, maior que a distância focal. Isso garante que essas duas circunferências têm interseção não vazia, né? Muito bem. Agora, esse ponto G e esse ponto D, eles têm a propriedades, né? A propriedade que define a elipse. Então, se a gente movimentar aqui o ponto E, né, e habilitar o rastro aqui desses pontos, vou habilitar só o do G para vocês perceberem. A gente vai ter aqui, ó, né, o conjunto de pontos que define a elipse, tá? Eu não habilitei o rastro do ponto F, mas eu posso habilitar também, né? E aí eu vou perceber que isso define uma elipse. Beleza, vamos tirar o rastro e vamos usar a ferramenta lugar geométrico, né? Cadê a ferramenta? Está aqui, lugar geométrico. Eu quero o lugar geométrico do ponto G, né? Em função do ponto E aqui, olha lá. Aí também do F em função do ponto E. Pronto. Então, com o conceito de lugar geométrico, a gente define a elipse, né? O que eu preciso? Dos pontos que são são os focos da elipse, né? E aquela distância que vai ser uma constante para a soma de qualquer ponto da elipse até um dos focos e depois a distância do mesmo ponto até o outro foco. Quer dizer, a soma dessas distâncias tem que se manter constante. Bom, agora eu vou apresentar para vocês mais duas maneiras de fazer a elipse, também usando o conceito de lugar geométrico, né? E explorando as várias maneiras aí que a gente conhece de definir, né, uma elipse. Então agora eu tenho a seguinte definição. Seja C1 uma circunferência de raio R1 e consideremos A um ponto fixo interior a esta circunferência C1. O conjunto dos pontos O, tal que O é centro da circunferência que passa por A e tangencia internamente a circunferência C1, define uma elipse. Então, vamos entender aqui. A gente tem uma circunferência qualquer, né, de centro, no caso aqui A, e um raio qualquer também aqui, né? E aí a gente vai pegar um ponto fixo interior a esta circunferência. Então, vou escolher um ponto qualquer aqui, né? Internamente a circunferência, né? E aí, diz o seguinte, vamos achar agora um ponto que é centro de uma circunferência que passa por C, esse ponto interior, tangenciando a circunferência internamente, tá? Tem que passar por C, tem que tangenciar internamente, né? E aí a gente vai perceber que dá para construir vários pontos com essa propriedade, onde o conjunto desses pontos forma a elipse, tá? Bom, então vamos buscar determinar um ponto com essa propriedade, quer dizer, ele passa por C e tangencia a circunferência, tá bom? Vamos procurar o centro, né, da circunferência que tangencia internamente essa circunferência dada, passando por C. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, se tangencia, pessoal, a circunferência, significa que o centro da circunferência que a gente está procurando vai pertencer a um raio dessa circunferência aqui, necessariamente, tá? Então, só para a gente fixar ideias, né? Vamos pegar um ponto sobre a circunferência. Então, vou pegar a ferramenta ponto em objeto, pegar um ponto qualquer aqui da circunferência, né? E agora eu quero achar o centro da circunferência que é tangente a D e passa por C, tá? Tangente a D
internamente, né? Então, como é que eu acho o centro dessa circunferência? Vamos lá, a primeira observação é que o centro tem que ser pertencente ao raio AD. Não tem como não ser. Então, vou pegar aqui uma reta que passa por A e D. Eu sei que o centro da circunferência que eu estou procurando tem que estar aqui, né, nessa reta. Além disso, se tangencia no ponto D e passa por C, né, o ponto C e D pertencem à circunferência que eu estou procurando, né, e, portanto, são equidistantes do centro dela. Então, eu vou fazer a reta mediatriz do segmento CD. Bom, a reta mediatriz de CD intersecta a reta AD, e esse ponto, portanto, é o centro da circunferência que eu estou procurando. Então, vou vir aqui e vou definir esse ponto como sendo a interseção dessas retas aqui. Muito bem. Esse ponto tem a propriedade, né, que a gente usou como definição de elipse agora. Então, não preciso mais das retas aqui, vou ocultar. Também não preciso do ponto D. Não, o ponto D eu vou precisar, vou deixar esses pontos aqui. E agora, veja o seguinte, esse ponto E é centro, vou deixar a circunferência aqui, né? É centro, eu não fiz a circunferência, vou mostrar para vocês que ele é centro da circunferência, que passa por C e tangencia internamente, né, a circunferência dada no ponto D. É isso que a gente estava querendo, né? Então, esse ponto tem a propriedade que a gente está usando como definição de elipse. Esse ponto E, ele depende desse ponto D aqui. Então, se eu movimentar o ponto E também vai mudar a sua posição, ok? Muito bem, mas ele mantém a propriedade. E o que nós temos como definição de elipse agora? Que o conjunto desses pontos E aqui, né, que tem essa propriedade, define uma elipse. Então, vamos habilitar o rastro agora do ponto E e vamos variar D aqui pela circunferência. Ó. Ó, que legal. A gente tem a elipse aqui, né? Agora, se a gente utilizar a ferramenta lugar geométrico, eu também consigo a elipse. Então, eu tenho que selecionar o ponto do lugar geométrico, que é o centro dessa circunferência, né? E depois um ponto pertencente a um objeto, no caso da circunferência. Pronto, eu tenho ali a elipse. Então, variando o ponto E, ó, eu vou ter o desenho dessa elipse aí, tá? A elipse muda se a gente mudar o ponto interior ali, a posição do ponto interior muda, né? Se a gente variar aqui, ó, a gente vai mudar a elipse, com certeza. Deixa eu desabilitar o rastro do ponto E, que agora, mexendo aqui, eu não vou ter, né, a elipse. Muito bem. Então, se a gente variar aqui o E, ó, o C, né, o ponto C, que é interior à circunferência, a gente muda a elipse, né? Olha o que acontece, aí a gente pode estudar, né, o que acontece se a gente faz o C coincidir com o centro aqui, ó, né, da circunferência, né? Se coincidir com um ponto da circunferência, ó, então a gente tem situações bem interessantes para estudar essa propriedade aqui que define a elipse.